Quando você pensa no Egito, provavelmente imagina pirâmides gigantes, múmias, e um passado cheio de mistérios. Mas a verdade é que o Egito guarda segredos que vão muito além disso, segredos tão impressionantes que até hoje deixam cientistas perplexos. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora viajar no tempo. A primeira curiosidade: as pirâmides eram perfeitamente alinhadas. As pirâmides de Gizé são alinhadas com uma precisão tão absurda ao norte verdadeiro que muitos pesquisadores ainda se perguntam como isso foi possível. Sem GPS, sem bússola, sem tecnologia moderna. A margem de erro: menos de 0,1 grau. Alguns dizem que eles usavam as estrelas para calcular tudo, outros acreditam em técnicas que a gente ainda nem descobriu. A segunda curiosidade: a Cleópatra não era egípcia. Cleópatra é um dos nomes mais famosos do Egito, mas pouca gente sabe que ela era, na verdade, grega. Sim, a rainha mais icônica do Egito fazia parte da dinastia ptolomaica, descendente direta de Ptolomeu, general de Alexandre, o Grande. E tem mais, ela foi a primeira da sua família a realmente aprender o idioma egípcio. A terceira curiosidade: o rio Nilo tinha um deus da enchente. O Nilo era literalmente o coração do Egito. Quando o rio inundava, o solo ficava fértil. Quando não inundava, era fome. Por isso eles cultuavam Api, o deus da enchente. Todos os anos, quando a água subia, eles celebravam com rituais agradecendo ao deus por permitir a colheita. Sem o Nilo, o Egito simplesmente não existiria. A quarta curiosidade: os egípcios dormiam com maquiagem. A maquiagem preta, marcante dos olhos dos egípcios, não era só estética, não. O col, aquele delineado icônico, protegia os olhos do sol forte do deserto e afastava infecções graças aos minerais antibacterianos usados na mistura. Ou seja, eles usavam maquiagem por beleza e por saúde. Avançadíssimos. A quinta curiosidade: as pirâmides não eram construídas por escravos. Esquece aquela imagem de escravos exaustos carregando pedras. Hoje sabemos que as pirâmides foram construídas por trabalhadores assalariados, bem alimentados, organizados em equipes e que viviam em vilas próximas às obras. Eles tinham até médico, cozinha e alojamentos. Construir pirâmides era uma honra nacional. A sexta curiosidade: os faraós eram considerados deuses vivos. Para o povo egípcio, o faraó não era apenas um rei sentado no trono. Ele era considerado a própria manifestação viva do deus Horus na terra, o deus falcão, símbolo de poder, proteção e realeza. Isso significa que cada gesto, cada decisão e cada palavra do faraó carregavam um peso divino. Ele não governava apenas pela força política, mas pela legitimidade espiritual, quase sagrada. E quando o faraó morria? Para os egípcios, ele não deixava simplesmente de existir. Acreditava-se que ele ascendia ao reino espiritual e renascia como Deus Osíris, o senhor do além-vida, protetor da ressurreição e da ordem. Esse ciclo, Horus em vida, Osíris após a morte, era o que mantinha a harmonia cósmica e o equilíbrio do Egito. Ou seja, governar o Egito antigo não era apenas liderar um povo. Era ocupar um lugar entre os deuses, manter a ordem do universo e garantir que o rio Nilo, as colheitas e a própria sociedade permanecessem em equilíbrio. Com uma autoridade que unia o mundo humano ao divino, o faraó tinha um poder absoluto, não só político, mas espiritual e eterno. A sétima curiosidade: a maior pirâmide do mundo não é em Gizé, no Egito. Muita gente acha que a pirâmide de Quéops, no Egito, é a maior estrutura piramidal já construída pela humanidade. E, de certa forma, é verdade, se estivermos falando de altura. Mas quando o assunto é volume, aí vem a surpresa que quase ninguém conhece. A maior pirâmide do mundo não está no deserto do Saara, está na América Latina, mais especificamente no México. A Grande Pirâmide de Cholula, um monumento tão antigo quanto misterioso, possui um volume total ainda maior que Quéops, tornando-se a maior pirâmide já edificada em massa. Ela não tem a mesma altura imponente que a pirâmide egípcia, mas sua base é extremamente extensa, criando uma estrutura colossal que, ao longo dos séculos, acabou sendo coberta pela vegetação. Tanto que muitos viajantes nem percebiam que estavam olhando para uma pirâmide, parecia apenas uma colina. Mesmo assim,
a pirâmide de Quéops continua sendo considerada a mais impressionante do planeta. Sua precisão matemática, seu alinhamento com as estrelas e sua construção perfeita, feita há mais de 4.500 anos, ainda desafiam engenheiros, arqueólogos e qualquer pessoa que tente entender como algo tão monumental pôde ser erguido com a tecnologia da época. Ou seja, enquanto Cholula ganha no tamanho bruto, Quéops vence no impacto, na perfeição e na grandiosidade visual. Cada uma, à sua maneira, carrega um capítulo fascinante da história humana. A oitava curiosidade. O hieróglifo não é um alfabeto, mas 3 sistemas numa só escrita. Muita gente acha que o hieróglifo é só desenho. Mas, na verdade, a escrita egípcia era uma das mais sofisticadas já criadas. Ela misturava 3 tipos de símbolos ao mesmo tempo. Itens símbolos fonéticos, representavam sons, como as letras fazem hoje. Itens símbolos ideográficos, transmitiam ideias inteiras, quase como emojis super avançados. Itens símbolos determinativos, ajudavam a explicar o sentido da palavra, evitando confusões. Eram pequenos sinais no final que diziam isso é um lugar, isso é uma pessoa, isso é uma ação. O resultado? Uma escrita extremamente complexa, elegante, visual e cheia de camadas. Os escribas egípcios demoravam anos para dominar esse sistema. E nós, modernos, levamos séculos para conseguir decifrar tudo. Só foi possível graças à Pedra de Roseta, encontrada em 1799. Ou seja, os hieróglifos não eram apenas desenhinhos bonitos. Eram uma linguagem completa, profunda e genial, criada por uma das civilizações mais avançadas da história. A nona curiosidade. O maior tesouro descoberto no Egito não foi o de Tutancâmon. Apesar da fama do túmulo de Tutancâmon, pouca gente sabe que existiam tesouros ainda maiores encontrados bem antes, mas que desapareceram para sempre. O túmulo de Tut ficou famoso porque estava quase intacto, protegido por camadas de detritos, obras e reorganizações que acabaram escondendo sua entrada. Isso fez com que seus objetos, ouro maciço, tronos, leitos cerimoniais, joias e até a máscara mortuária, chegassem até nós praticamente como os egípcios deixaram. Mas, isso não significa que ele tinha o maior tesouro. Faraós muito mais poderosos, como Amenófis III e Ramessés II, possuíam riquezas de uma escala quase inimaginável. Amenófis III, por exemplo, governou um dos períodos mais prósperos da história egípcia. Seu império era gigantesco, suas alianças internacionais rendiam ouro, prata, marfim e pedras preciosas, e os objetos funerários dele devem ter sido absurdamente impressionantes. O problema: quase todos esses túmulos já tinham sido saqueados há milhares de anos, muitas vezes ainda na própria antiguidade. Os ladrões levavam ouro, joias, estátuas, amuletos, móveis, tudo. Restaram apenas fragmentos, inscrições danificadas e câmaras vazias. Então, a grande ironia é essa. O túmulo mais famoso do mundo não é o mais rico. É apenas o único que conseguimos encontrar da forma mais próxima possível do que realmente era um enterro real egípcio. E é justamente por isso que Tutancâmon virou um ícone. E aí, qual dessas curiosidades te surpreendeu mais? Se quiser uma parte 2, comenta aqui embaixo. Quero mais Egito. E claro, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho porque tem muito conteúdo épico vindo por aí. Até o próximo vídeo.